Vamos repercutir aqui uma fala do Pedro Lourenço. Ontem o Pedro Lourenço, em entrevista ao Tribuna de Minas, em Juiz de Fora, ele falou sobre os reforços para o Cruzeiro, o que o treinador vai pedir. Você concorda? É isso. Aí, Cabido, eu te pergunto, pontuais mesmo, 2 extremos, achei goela larga, hein? E um zagueiro, porque zagueiro ali tem poucos nomes, poucas opções, inclusive com a saída do Gamarra, não estava sendo utilizado, mas era um nome que poderia ser utilizado. Zagueiro foi até uma discussão nossa semana passada, né? Não tem como o Cruzeiro não ter um outro zagueiro no seu plantel para poder colaborar ali com os atuais titulares, tanto Fabrício Bruno quanto também o Lucas Vidalba e, logicamente, dando suporte também para o Jonathan Jesus. Eu acho que é isso. Com mais um zagueiro, o Cruzeiro fecha o elenco, pelo menos na sua parte defensiva. Agora, quando o Pedrinho fala 2 extremos, eu acho que é extremo mesmo, sabe? Um ponta mesmo, ponta. Aquele do 1 contra 1. Não um meia direita ou um meia esquerda, um ponta. Mas o outro extremo, eu acho que é um extremo que pode jogar um pouco por dentro também, né? Para dar um pouco mais de variação para o professor Leonardo Jardim. 2 extremos eu acho que porque assim, depende muito da saída também do Lautaro, né? Mas o Lautaro, a gente sabe que o Leonardo Jardim gosta de ter o jogador como centroavante, né? Não como jogador de ponta. Mas enfim, eu acho que 2 extremos são 2 jogadores que podem fazer a função, mas um deles eu acho que vai ser um pouco mais versátil do que esse 1 contra 1 que a gente está imaginando. Ô Grício, o Cruzeiro fala em 2 extremos, o Cruzeiro fala em zagueiro, mas o Cruzeiro não fala em lateral esquerdo. Não fala. Pelo menos o Pedro não falou. E hora nenhuma a gente está vendo ser levantada essa possibilidade tanto pelo Samuel Venâncio quanto pelo Adroaldo Leal. Isso é um indício que o Vidalba é o Coringa pelo lado esquerdo, já que o Kaique é o titular absoluto? Eu acho que tem 2 indicações e eu acho que as 2 indicações são num caminho certo, CJ. A primeira é que num momento mais duro, num jogo mais difícil, num contexto mais complicado, você pode contar com o Vidalba por ali, né? Você arrasta o Vidalba para jogar na lateral e ele cumpre o papel. Eu acho que isso é legal. E o outro é que num contexto mais tranquilo, num contexto de um jogo mais fácil, para você rodar o elenco num momento mais calmo, você dá minutos pro Cauã. Porque se o Cruzeiro contrata um outro lateral, seja para disputar a posição com o Kaique ou para ser o reserva do Kaique, você mata o Cauã, né? O Cauã não joga mais. Dificilmente vai ter minuto de novo o Cauã nesse ano. E você talvez gere ali um problema de disputa de posição na lateral, né? Eu acho que você tem uma situação bem resolvida ali, de fato. Se você contratar mais um zagueiro, principalmente mais um zagueiro canhoto, que possa jogar na ausência do Vidalba, você tem o Vidalba para um momento mais duro, que você não quer expor o Cauã, que é muito jovem, a um jogo mais duro, a um jogo mais complicado, a um contexto onde as coisas não estão saindo legal. Você usa o Vidalba e num contexto mais tranquilo você dá minutos pro Cauã, que é um lateral de enorme potencial, muito jovem ainda, mas que precisa, por mais que para ele seja ótimo, já tá vivenciando o profissional, já ter tido minutos como teve esse ano na Copa Sul-Americana, você ainda pode proporcionar mais alguns minutos para ele nessa temporada. Então eu acho que é uma estratégia correta do Cruzeiro. Até porque, assim, repito, CJ, é uma posição difícil, cara. Você achar um lateral hoje bom, lateral esquerdo, lateral direito bom, é difícil. Você trazer um cara só para ser reserva, só para contratar, porque o Cauã talvez não esteja pronto para todos os jogos, eu acho que é uma bobagem. A estratégia, eu concordo com isso, que é boa. O difícil vai ser ter o jogo fácil, né? O jogo mais tranquilo. Você vai ter minutos durante uma partida que eu posso rodar um pouco o Kaique, descansar um pouco, porque a gente está ganhando de 2-0, 3-0. Mas iniciar o jogo pensando em brasileiro e Copa do Brasil, nos momentos que as competições estão, vai ser muito difícil você falar assim, vou dar uma segurada no Cauã, no Kaique, e vou colocar o Cauã. Esse é um problema, mas eu acho que a estratégia faz sentido. E dos atacantes, se pensarmos no pontinha, que o Cabidão acha até que possa vir um ponta mais meia, hoje o Cruzeiro tem um titular ponta jogando e um na reserva só, que é o Wanderson jogando e o Marquinhos na reserva. Porque se pensarmos em Lautaro, só está jogando pelo meio. O Bolaça é o reserva do Caio Jorge hoje, é o que entra como um camisa 9. Os outros reservas, Eduardo, quando entra, é o meia, quando entra jogando mais aberto. O Rodriguinho entra mais aberto. O Matheus Henrique, se jogar, vai ser um meia mais aberto. Então, de ponta a ponta hoje, o Cruzeiro tem 2, um jogando e um reserva.
Então, por isso eu acho essa busca, e tem se falado tanto nos pontas, no Fumacinha, no Veloz, no 1 para 1, e pra mim faz sentido. Mas é jogador caro e difícil, né? No mercado, né? Por isso... Os atacantes normalmente são mais caros, mas assim, qual posição que você tem sobra também? Não, a gente falou já outro dia de lateral. É difícil lateral, é difícil ponta. Camisa 9 não se acha mais. O 10 tá escasso. Por isso que... Cara, é difícil hoje, contratações é muito difícil. Por isso que tem que atacar com criatividade e nesse mercado jovem, né? Às vezes, de jogadores que estão despontando claro. em clubes, Claro. né? Como o Joaquim Pinto chega aí como, olha, olheiro aqui, scout ali, analisando o mercado assim. Esqueci do Kenji, que é esse, o Kenji é o ponta. Mas aí precisa de mais minutos pra gente ver se ele pode vir a disputar a posição com o Wanderson. Mas quem tem revelado muitos jogadores nessa posição, Flamengo e Palmeiras, né? Esses pontinhas, assim, principalmente o Palmeiras, toda hora aparece um menino. Os caras, às vezes, eles abrem mão de um cara mais rodado, o Flamengo ontem, né? Tem esse Wallace, abre mão do Michael, abre mão do Cebolinha, aparece um menino lá do nada, né? A base tem sido a resposta para essas posições.